Não pense que eu guardei mágoas da professora que me deu essa tarefa. Ao contrário, tenho muito carinho por ela. Se não fosse por ela, talvez hoje eu não estivesse aqui escrevendo este livro. Com a experiência de agora, posso fazer uma lista com alguns erros nessa atividade. Esse é um dos trechos do livro Em Evidência, Atitudes Positivas na Comunicação em Público de Adolescentes e Jovens, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, pela escritora e fonoaudióloga Ana Cláudia Guilherme Corso, que nos brinda com a sua presença, mas nunca é demais lembrar, no primeiro programa já de volta no estúdio da TV Câmara, aqui no prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, depois da 35ª Feira do Livro aqui da cidade, onde gravávamos na Praça Dante Alighieri, palco então do maior evento literário recém-encerrado aqui no município, mas de imediato te cumprimento, Ana Cláudia, uma honra tê-la conosco. Muito obrigada, Fábio, é um prazer estar aqui para apresentar meu livro X em Evidência para vocês. Eu ignorei o X aqui, que está quase que junto com a ilustração, e depois nós vamos também comentar sobre a capa, mas exatamente, não é só em evidência, X em evidência. X em evidência. Bem, tu te propões aqui a um relato pessoal das tuas memórias, e é um ponto que eu pego aqui como gancho, digamos assim, para a abertura do programa, e depois começam a ser problematizadas experiências de consultório. Em última análise, o livro ruma para se constituir como um manual prático, digamos assim, para adolescentes e jovens, comportamento em público, superação de dificuldades, técnicas, formas psicológicas de tentar driblar angústia, nervosismo, tudo em prol de uma manifestação em público adequada e mais segura. E por aí, no decorrer do programa, nós vamos detalhando cada um desses pontos, que não são nem um pouco simples, mas que também, como tu colocas aqui no livro, não é impossível de um jovem conseguir chegar no patamar adequado de manifestação. É mais ou menos por aí? Exatamente. Fábio, fiquei até emocionada de escutar você lendo a abertura do meu livro, porque quando eu olho para trás eu vejo que tudo começou lá na infância. Então eu tive uma primeira experiência com o falar em público ainda na escola. Naquela época eu estava assim por volta da 4ª ou 5ª série, a gente chamava de série ainda, e foi um momento que eu não consegui me apresentar. Eu tive um trabalho para fazer lá na frente e me deu um bloqueio, eu não consegui fazer. E eu voltei para casa muito frustrada, porque a professora falou, amanhã você vai voltar e apresentar de novo. Então, assim, além de eu não ter conseguido fazer, o prêmio que eu recebi foi 24 horas de punição para ter que repetir no outro dia. Só que isso teve um impacto importante no desenvolver da minha vida. Por quê? Por causa daquela experiência negativa que eu tive. Eu acabei evitando todas as outras apresentações que estavam por vir nos anos seguintes do colégio. Eu sempre delegava para um colega fazer. Então, eu era aquela que produzia o trabalho, mas me esquivava de apresentar. E quando chegou na universidade, já na Universidade de Fonoaudiologia, aconteceu a mesma coisa. Eu não tinha aquela autoconfiança que eu precisava para estar lá na frente. Uhum. Até que num dado momento, quando eu me formo, eu preciso me lançar no mercado de trabalho e abraçar novos desafios. E a apresentação em público começou a se tornar muito necessário. Num dado momento, o que foi que eu me dei conta? Eu preciso superar essa dificuldade. E como é que eu fui superando? Estudando, lendo muitos livros que envolviam a comunicação em público e procurando realmente me espelhar naquelas pessoas que me inspiravam. E assim começou uma pesquisa, uma busca enorme para tentar resolver uma dificuldade que era minha. Eu não vou dizer que eu resolvi naquele momento, mas eu vou te dizer que eu melhorei bastante. E eu fui gostando muito do tema de apresentação em público. E com isso a gente vai adquirindo tanto conhecimento que chega num momento que eu começo a ter condição de ajudar as pessoas a fazerem isso. E com toda essa bagagem, saiu o livro. Claro, imagina, tu te consolidas na formação de fonoaudióloga e tens que instruir e monitorar tratamentos de jovens em dificuldades. Certo. Mas se tu mesma tens dificuldades, é complicado daqui a pouco passar.
Claro, o sujeito tem a teoria, toda a instrução, mas eu imagino que a tua angústia também fosse no seguinte sentido: eu tenho que estar segura do que eu estou passando, não adianta só despejar teoria e regras. Exato, exato. A nossa experiência, na verdade, como fonoaudiólogo, ela é muito interna de consultório. Então, o vínculo com o paciente, né, ele é um pouquinho diferente. Só que se você quer almejar novos voos, novos desafios, você vai precisar se relacionar com outras pessoas de outras áreas, com outros colegas. Você vai ter que conduzir reuniões, você vai ter que participar de entrevistas. E as técnicas de comunicação em público, elas são abrangentes, elas servem para vários momentos da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal também. Para nós termos esse manual acabadinho, com regras, ele tem momentos até de estímulos para exercícios, por meio do qual o leitor ali pode demarcar alguns pontos e se autoavaliar a partir da leitura. Eu imagino que para chegar nessa versão mais sintética foram muitas experiências de consultório, não necessariamente citando este ou aquele paciente, mas enfim, os casos foram se avolumando e tu chegaste a um recorte. Bom, quais são as principais dificuldades de jovens, crianças, adolescentes, por aí afora. Tu citaste aqui a tua experiência pessoal. Em consultório, nos dias de hoje, em que daqui a pouco o adolescente é muito espontâneo para fazer uma publicação em rede social, para se envolver em 5, 6, 7, 10 diálogos em grupos de WhatsApp, em conversas inbox, e por aí afora, mas daqui a pouco, quando chega aquele momento clássico da manifestação em público, se bloqueia. Né? Como que tem sido lidar com isso? Que eu imagino que nós temos aqui pais acompanhando o programa e até adolescentes, e tu vais tocar aí na ferida de muitos. Né? Uma coisa que a gente já sabe é que a tecnologia muda o comportamento humano. Eu vejo assim, pela minha geração, eu já estou formada há quase 25 anos. A minha geração tinha um medo de se expor. A geração atual, ao contrário, tem uma tendência, uma necessidade de expor muito. Então, a timidez que talvez afetasse as gerações anteriores, hoje em dia é suprida pela necessidade de evidência. Mas o que eu noto? Por mais que os smartphones estejam aí, as redes sociais abrindo portas, as pessoas se expondo cada vez mais, eu sinto uma falta de um critério para poder usar esses canais abertos de comunicação. Então, não é simplesmente se expor, falar qualquer coisa. Você tem que pensar que quando você está se expondo ali, você está construindo a tua imagem. E aquela tua imagem que você está lançando ali, muitas vezes ela vai ficar disponível por muito tempo, para outras pessoas poderem consultar aquela imagem que você está gerando. Então, o que eu sinto falta realmente assim, é de um planejamento dessas falas, de uma organização dessas falas. O que deve conter nessa fala, o que deve ser evitado. Então, nesse sentido, as técnicas de comunicação em público, as habilidades vão te orientar e te dar um senso crítico maior para você aproveitar esses canais que estão se abrindo cada vez mais. Se nós formos pegar, aí destoa um pouco da temática do livro, mas, por exemplo, políticos. Nós estamos aqui numa casa legislativa e o político é interessante. Por um motivo ou outro, ele ascende na carreira, é eleito para um cargo ou outro, ou indicado, mas ele não necessariamente tem o perfil discursivo. Né? Há o vereador que se sai melhor em bastidor, em discussão de projetos internamente, fazendo pareceres. Quando chega na hora do plenário de falar, às vezes não se sente tão à vontade ou evita falar muito. Nós temos aqui a falecida ex-vereadora Jane Petef, foi presidente da casa, vereadora por 6 mandatos consecutivos. Quer dizer, ela era uma política extremamente hábil nas articulações e tal, mas na hora do pronunciamento em plenário ela até evitava. Eram raríssimas as vezes em que ela ia para a tribuna fazer pronunciamentos, enquanto outros vereadores, diversas vezes por semana, ocupam a tribuna. Então, muitas vezes o sujeito se protege, né? Desenvolve outras competências para evitar a manifestação em público.
Tu achas positivo daqui a pouco esse comportamento? Não deixa de ser uma autoproteção, o sujeito não faz muita questão. Pode acontecer isso também. Ou, obrigatoriamente, o sujeito deve pensar o seguinte, não, eu tenho que falar em público, eu vou perseguir isso a todo custo. Eu quero te mostrar que daqui a pouco aquela ideia assim, o sujeito consegue de uma forma ou de outra vencer sem precisar falar em público. Sim. Você estava citando o caso da vereadora. Há uma diferença entre a fala formal e a fala informal. Tem pessoas que são muito hábeis na fala formalizada, naquela fala planejada. Se tiver que ir para uma situação de improviso, a pessoa não se sai tão bem. E o contrário também acontece. O que a gente vê agora é essa situação em que as pessoas têm que se expor, há uma necessidade de se expor, há uma cultura da exposição em público, só que muitas vezes a gente tem pessoas que não têm o perfil do bom falante em público, porque ele tem um comportamento mais introspectivo, ele tem um comportamento que funciona melhor no silêncio. E essa pessoa, ela também tem características importantes para falar em público, ainda que ela não goste de falar em público. Porque aquela pessoa que é mais introspectiva, aquela pessoa que gosta do silêncio, normalmente é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta de pesquisar, é uma pessoa que é mais ponderada na hora de tomar decisões, que é mais analítica, menos impulsiva. Então, todas essas características que o introspectivo guarda são características imprescindíveis na hora de você formatar uma apresentação. Ele não precisa falar em público em todas as oportunidades que ele tiver, mas na oportunidade que realmente for importante para ele, ele tem características que são muito importantes para conduzir uma boa apresentação. Diferente, muitas vezes, da pessoa que é totalmente extrovertida. A pessoa que é muito extrovertida, normalmente, ela fala pensando, né? Ela deslancha e nem planejou aquela fala antes. Ela corre o risco de não ser bem entendida, porque ela não teve um planejamento adequado previamente. Então, assim, existem realmente os dois perfis. Os dois têm características importantes que a gente realmente não pode negar, Fábio. Como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, aqui recebendo Ana Cláudia Guilherme Corso com X em evidência, nós vamos dar um tempo na abordagem da obra e chamar de imediato as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, vou te pedir, Ana Cláudia Guilherme Corso, fonoaudióloga, escritora que comparece aqui ao Café com Letras, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento. Autores, obras, podem ser clássicos, desconhecidos, lançamentos, o critério é contigo. Compartilha com quem está nos acompanhando agora. Certo. Eu vou deixar duas sugestões bem atuais. A primeira sugestão é o livro TED Talks, de Chris Anderson, que é do criador do projeto TED, que está aí difundindo milhares de palestras pela internet, inclusive fazendo das palestras um meio de entretenimento e de diversão em casa, através do Netflix, se é que eu posso citar. Claro. A outra sugestão que eu gostaria de deixar é de um autor gaúcho que eu gosto muito, que me inspira muito, que é o Jacob Petri, que ele fala no livro dele de diversas competências para o sucesso. E o nome do livro é As 16 Leis do Sucesso. Aqui nós temos um foco numa idade intermediária, né? O adolescente até a fase jovem. O mérito da obra é que, como nós conversávamos antes do nosso bate-papo aqui no Café com Letras, geralmente esses manuais, esses guias orientativos se voltam à dicção oratória para adultos. Aqui nós temos uma idade intermediária. Mas eu conversava contigo e tu falavas que até em consultório se sente provocada por crianças até na faixa dos 5 anos. Nessa faixa etária já há também dificuldades de dicção oratória, a clássica manifestação em público. E tu também, daqui a pouco, podes vir à tona com uma obra voltada a essa idade mais tenra, digamos assim? Sim, o próximo projeto seria falar para a infância mesmo. Um projeto talvez mais literário, mais lúdico. O que eu penso? Quando você entra na escola, quando você ingressa na escola, começam as primeiras apresentações. Então, você deixa o
o acolhimento do lar, onde todo mundo está te valorizando, todo mundo tem paciência com você e você passa a encarar um público que não te conhece. Então, desde os pequenininhos, eles cantam, dançam, fazem teatrinhos, enfim, várias situações de palco em que eles têm que se expor. É nesse momento que muitos de nós precisam de alguém para segurar a nossa mão e precisa de alguém para nos mostrar que a gente pode conseguir e que a gente tem que terminar, diferente do que aconteceu comigo. Eu não terminei e tive que repetir no outro dia com sofrimento. Claro. Então, o que eu noto com as crianças e com as crianças que eu acompanho é que, assim, de alguma forma eles têm que concluir. E quando a gente entra na escola, a gente vai criando muito a nossa autoimagem. A gente vai criando muito aquilo que a gente pensa sobre nós através do olhar do outro, através daquilo que eu enxergo no olhar do outro com relação a mim. É inevitável, praticamente. É inevitável. E essas experiências, elas têm que ser trabalhadas no sentido de que elas sejam positivas. Para quê? Para que eu continue aproveitando aqueles meus anos escolares para desenvolver essa habilidade. Porque uma apresentação em público, formatar uma apresentação em público, é uma grande oportunidade de você sedimentar o teu conhecimento. Você sabe disso, Fábio, você é jornalista. Então, a hora que a gente senta para preparar uma fala, eu tenho condição de consolidar todas as ideias que eu aprendi, tudo aquilo que eu pensei. E existem várias pesquisas que mostram que a forma mais eficiente de você aprender é ensinando. 95% daquilo que você ensina, você foi capaz de aprender. Fica introjetado, digamos assim. Fica introjetado. Então, eu acho fundamental também levar essa temática para dentro das escolas, não só para preparar esse aluno para ser um grande profissional no futuro, ou para ele ter condições de ter uma oportunidade melhor na universidade e no mercado de trabalho, mas até para ser um mecanismo diferente de aprendizado. E nós estamos colocando aqui componentes psicológicos bem fortes, porque daqui a pouco, por mais técnicas e orientações que tu passes a um paciente, a um aluno, a um jovem, por aí afora, pode haver algum bloqueio psicológico, alguma dificuldade que caiba a um profissional específico dessa área. Ou daqui a pouco o fonoaudiólogo dá conta de tudo. Como que funciona isso? Não. Vocês chegam a também trabalhar de forma interdisciplinar, digamos assim? Sim, muitas vezes a gente tem que recorrer a outros profissionais, sim. Existem dificuldades que são inerentes a você estar em evidência, a você estar no palco. Então, uma sensação de angústia, uma sensação de desconforto, uma sensação de que não vai conseguir, são coisas que a gente já espera que aconteça, porque estar no palco é muito difícil. Você está sob o julgamento do outro, é uma coisa que incomoda muito. Mas a gente tem, por exemplo, os tímidos, que por mais que você dê recursos, por mais que você dê estratégias, técnicas, são aquelas pessoas que realmente não conseguem, porque tem um bloqueio que é maior, um bloqueio que está mais interno. E daí, nesse caso, realmente, a gente precisa da ajuda de um profissional da área de psicologia ou até de uma outra situação, se for o caso. Esse é o caso do jornalismo aqui, por exemplo. Eu sempre fui um jornalista mais de texto. Então, o jornalista que se vincula mais à produção textual é mais fechado, fica no computador, escreve e tal. Aí precisa ir para a tela, né? Então, é todo um exercício, né? Interpretativo, Sim. Exposição. Então, não é tão simples, né? E o que vai te dar essa bagagem é a repetição, é a experiência. Quanto mais você fizer, melhor você vai se sair. E é isso que eu penso quando a gente leva a temática para dentro da escola. Imagina que a gente passa 15 anos dentro da escola. Quem vai para a universidade passa mais 5 anos. Então, nós estamos falando aí de um período de 20 anos para desenvolver uma habilidade. Muitas vezes não basta ler um livro, não basta fazer um curso no final de semana. Você tem que fazer, avaliar o que você fez, repetir. E a escola te dá essa oportunidade. Eu faço esse ano, eu faço o ano que vem, o semestre que vem. E essa constância de uma forma orientada, quando a escola propicia uma cultura orientada do falar em público, isso naturalmente vai preparar muito melhor os alunos para os desafios que estão por vir. Nós estamos chegando na reta final do programa, digamos assim. É um privilégio poder falar contigo, um tema atual,
muitos estão nos acompanhando neste momento. Tu já falaste que há pesquisas no sentido de tentar um formato lúdico mais voltado para crianças, digamos assim. Então, eu gostaria que nessa reta final do programa, a tua produção mesmo, que aqui o foco são os livros, o que nós podemos esperar até para te deixar um convite para nos trazer alguma novidade nos próximos meses? Bom, por enquanto eu estou te trazendo um livro que acabou de sair do forno. A ideia é trabalhar com esse livro, fazer chegar ao maior número de jovens nesse momento, mas eu já penso para daqui uns 2 anos ou 3, viabilizar uma obra literária voltada realmente para os pequenininhos. Então, como é que a gente já poderia orientar os pais, orientar os professores da educação infantil e tornar isso de uma forma agradável para que eles já cresçam pensando sobre essa temática? A obra é muito recente, mas digamos assim que tu estás aqui, como eu disse anteriormente, sintetizando uma experiência que é rotina de consultório. Como que tem se dado a receptividade, principalmente dos próprios jovens? Porque daqui a pouco ele para lá no teu consultório porque o pai influenciou ou porque um professor recomendou. É aquele tratamento, digamos assim, que não foi a própria pessoa que disse assim, não, eu quero ir num fonoaudiólogo. Imagino que para adolescentes não seja tão rotineiro isso, esse impulso pessoal de dizer assim, pai, preciso ir a um consultório de fonoaudiólogo. É claro que quando a pessoa tem interesse, o trabalho flui muito mais profundamente, mais rápido e de uma forma mais prazerosa. Mas o que eu noto é assim, o ponto é despertar o interesse do jovem. O que ele ainda pode saber que ele não tem conhecimento e que vai ter grande utilidade na vida dele. Então, eu acho que o caminho da conquista é mais ou menos por aí. Bom, quero te agradecer imensamente. Ainda fica aí 1 minutinho para as tuas considerações finais. Bom, Fábio, eu que te agradeço. É uma oportunidade grande de estar aqui falando com você a respeito do meu livro. Eu coloquei no livro tudo aquilo que fez diferença na minha vida, tudo aquilo que eu acredito que vai também fazer diferença na vida de outras pessoas. Falar em público é uma situação muito interessante, mas é uma situação que realmente é difícil para muitas pessoas. Eu vou dizer que a maioria das pessoas não se sente numa situação confortável. Só que com recursos, com estratégias, com técnicas, com você pensar no teu histórico, por muito tempo se pensou na comunicação em público muito voltado para o outro. Hoje a gente pensa na comunicação em público voltado para a gente, voltado nessa interação com o outro. Você vai fazer grandes descobertas do teu histórico, das tuas qualidades, dos teus pontos que você precisa aprimorar, e isso vai te projetar em muitos aspectos da tua vida pessoal e da tua vida profissional. Por isso eu recomendo, é uma experiência interessante, é uma experiência de autoconhecimento e principalmente uma oportunidade de você influenciar positivamente o comportamento do outro com a tua própria experiência. Muito obrigado. Muito obrigada. Acabamos de conversar então com a fonoaudióloga e escritora Ana Cláudia Guilherme Corso, ela que nos brindou com a obra X em Evidência, Atitudes Positivas na Comunicação em Público de Adolescentes e Jovens, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.